Então, estávamos iniciando a simulação, né, de dinâmica molecular, da qual vamos estar olhando para o metano, né, e, nesse caso, ele já foi, né, ele já está criando, fazendo a conta, de fato, né, eu posso estar investigando, usando esse comando tail. E você vai ver que ele aqui fez 19 mil passos. Você vê que ele tem, a depender do computador, ele pode estar fazendo passo a passo, ele vai fazer um flash, né? Ou seja, vai vir um monte de informação, né, adicional, né? Já está em 65 mil passos. Aguardar mais um pouquinho. Então, agora, de fato, ele vai estar realizando, né, a parte de equilibração. Ele terminou aqui a fase de equilibração, né? Isso já me permite, a maneira como eu saí daquele tail, eu for fazendo Ctrl+C, tá? Então, só, novamente, ó, esse menos F significa que ele vai estar atualizando sempre, né? Eu poderia simplesmente colocar tail e o arquivo de saída, ele só vai estar imprimindo aquela última, as últimas 10 linhas do meu arquivo. Como eu posso, né, está atualizando com frequência, por isso que a gente coloca esse menos F aqui. Então, significa que a cada vez que estiver aparecendo, ele vai estar atualizando aí o cálculo. Eu posso, uma maneira de você monitorar, né, o teu sistema é usando esse comando PS, ele vai listar todos os processos que a gente tem que está rodando no computador atualmente, né, nesse momento, e ele está associado, olha, note, ele tem um processo, o ID do processo, e esse númerozinho aqui. Por que eu estou chamando a atenção disso? Né? Então, note que ele tem o MPI rodando com esse número, né, o processo 1889, e eu tenho dois processos LAMPs, porque como eu estou usando em paralelo com dois processadores, ele jogou, né, o software LAMPs para estar rodando nesses dois processadores. Então, se eu quiser matar esse processo, né, que depois eu vou ensinar para vocês, caso tenha algum problema, essa é uma das maneiras da gente identificar qual que é o processo que está associado, né, àquela conta. Isso é bem importante, principalmente em alguns casos, quando a conta não está dando errada, ou dando errada não, teve algum problema, né, ou você gostaria de finalizar a conta, né, essa é uma das maneiras de identificar quem é o processo que está rodando. E ele gerou, né, várias das informações adicionais aqui, uma delas, né, esse dump de equilibração. Enquanto isso, vamos ver como é que está a situação do... olha, ele já está em 280 mil passos da produção, né? Então, aqui tem informação da temperatura, da energia, acho que energia total, energia... Vamos ver como é que está no input, né? Então, o que ele está escrevendo aqui? Essencialmente, né, escrevendo na parte de produção essas informações que é solicitado. A temperatura, a pressão, né, e a informação que depois a gente vai usar para a viscosidade. Né. Enquanto está rodando, né, vamos lá, ele vai demorar um tempinho. Vamos analisar a parte de equilibração. Né? Então, na parte de equilibração, eu vou querer visualizar, por exemplo, o que está acontecendo no meu sistema. Né? Então, eu vou usar esse software chamado Visual Molecular Dynamics, né? Ele já está instalado aí para vocês, né? Que seria o VMD, e eu posso simplesmente incluir o arquivo de trajetória do LAMPS. Deixa eu ver se ele vê diretamente, senão a gente vê pelo...
Beleza. Então, eu não sei se a qualidade... Vou melhorar aqui a qualidade para vocês verem... poderem enxergar o que a gente tem aqui, né? Vamos fazer com calma. Vocês vão ter que fazer em casa, né? Então, talvez seja a primeira vez que alguém esteja fazendo, eu vou começar tudo de novo. Então, o VMD, né? Uma das maneiras, fazer passo a passo, eu vou abrir o VMD, tá? A maneira da gente abrir é simplesmente VMD e colocar o E comercial. Então, ele vai abrir essa janela de visualização, e ela vai abrir essa janela, que é a janela de controle, né? Eu poderia diretamente escolher aquele arquivo que eu quero ver, mas aqui eu vou em File, em Arquivo, né? Eu vou querer olhar uma nova molécula. Eu vou selecionar onde está essa molécula, né? Nesse caso aqui, eu vou querer ver o dump, que é o .lumps traje, que é o arquivo de trajetórias, né? Dou um OK, e já identificou que isso aqui é um arquivo de trajetórias do LAMPS, né? E vou pedir para carregar, né? Então, ele vai estar lendo, né? Note que coisa legal é que esse VMD, ele lê uma infinidade de saídas, né? De vários tipos de software de visualização, o Protein Database, né? O do VASP, que é de mecânica quântica, primeiros princípios, né? O ORCA, também de primeiros princípios, né? De química quântica, o próprio LAMPS, né? Tem o GROMACS, que também é outro software de dinâmica molecular, GAMES, que era bastante comum no passado, hoje em dia não tanto. Então, você tem o DL-Poly, que também é de dinâmica molecular. Então, você tem, assim, N situações que possa ser explorado. Então, mas ele já identificou que era do LAMPS. Eu vou pedir para carregar, né? E provavelmente vocês não vão estar vendo, né? Tem vários pontinhos aqui na minha tela. Então, para eu visualizar melhor essa situação, eu vou ver aqui em Display. Eu gosto sempre de olhar pelo ortográfico, né? Ele vai estar olhando em 90 graus, perpendicular, não 90 graus, perpendicular ao observador. E aqui em Graphics, a gente tem a opção de Representations, né? Então, em Representations, eu tenho uma maneira como eu vou estar desenhando as minhas moléculas. Então, você tem duas maneiras que são muito úteis, né? A primeira seria o CPK, que é comum ao pessoal, né, da química, e você pode olhar também como pelo raio de Van der Waals, né? Seria muito mais visível, só que você perde um pouco da dinâmica, tá? Eu gosto muito do CPK, então ele acaba sendo mais fácil de você estar visualizando. Então, note o que é que foi feito, né? Esse aqui é o arquivo de equilibração, né? Então, se eu for olhar, tem o meu primeiro ponto. Minha primeira configuração, se lembra que eu estava comentando para vocês que a gente tinha pedido para replicar a molécula? Então, ele fez exatamente isso, ó, replicou numa estrutura cúbica, 6 por 6 por 6. Tá? Você pode mudar aqueles valores, né, de tal modo que ele vai ficar maior ou menor. E aqui eu posso fazer também uma outra coisa interessante, que é olhar as condições periódicas. Então, eu vou botar aquela caixa, 6 por 6 por 6, agora pode ser, você pode visualizar melhor, né, replicando aquela caixa no espaço. Então, você tem uma ideia bem legal do que estaria acontecendo. Obviamente, como ele está fazendo a conta e você visualizando ao mesmo tempo, isso aqui computacionalmente pode acabar consumindo um pouco aí de CPU, né? É a condição inicial, e agora a gente pode ver um filme, né? Vou diminuir a velocidade aqui, ela tem aqui embaixo a opção de você frame a frame olhando, e aí eu vou estar já olhando, você vê que
rapidamente, né, já nos passos seguintes, ele já desestrutura, e agora você está olhando ao que seria o processo de equilibração, né, e a gente vai estar acompanhando, então, a evolução temporal desses átomos, no caso aqui das moléculas, né, até chegar a atingir a condição de equilíbrio. Ele faz um loop aqui, né, de tal modo que você possa acompanhar como um filmezinho. E eu posso exportar esse filme, né, de forma que você possa documentar como é que é a dinâmica, como é que é a trajetória. Então, é algo que é bem interessante de estar observando, e a grande vantagem da dinâmica molecular é exatamente esse fato de a gente poder acompanhar, né, a dinâmica. Vou sair aqui. No arquivo de entrada, né, a gente define quem seria a temperatura. Tá? E a densidade, ela vai aparecer quando a gente alterar, né, na topologia. Onde esse comprimento aqui, foi aquele comprimento que eu obtive através daquela fórmula. Tudo bem? Com isso, você tem bem definido ambas as condições. Tá? Então, primeiro no arquivo de entrada, segundo na informação quanto ao comprimento, assumindo que a gente usou uma caixa cúbica, né? E a gente manteve esse volume constante ao longo da simulação. Bom, ele ainda está calculando, né? Realizando aí a parte do processo, mas ainda assim a gente já pode fazer algumas coisas, né, que vão ser úteis aí para o relatório. Bom, eu estou na fase de produção, mas eu quero analisar a minha equilibração, né, porque eu preciso saber se de fato aquele número de passos que eu escolhi, eles foram suficientes para fazer com que o sistema entrasse em equilíbrio, ou seja, chegasse às condições de temperatura, pressão, que a gente está interessado em estar explorando, né? Ou seja, dada a densidade constante, como é que está variando as demais propriedades do meu sistema. E aí, que é uma coisa que foi bem interessante de ser feito, né, a partir desses scripts e também de algumas ferramentas, né, que a gente acabou disponibilizando para vocês, que é, vamos primeiro analisar, enquanto está sendo feito o cálculo da produção, né, vamos analisar o que está acontecendo para alguns sistemas, né. Então, todas essas informações, ela vai estar sendo impressa no arquivo out.lamps, né, que você pode acompanhar, e algumas delas, né, ao final, né, a gente vai estar obtendo a partir da média, né, daquele sistema. Então, a gente vai usar um script, ele vai permitir que a gente possa visualizar, né, o que é que está acontecendo com o meu sistema, e eu poder acompanhar se de fato entrou em equilíbrio ou não, né, o que é que, como é que está a situação do meu cálculo, né. E aqui a gente separou nessas duas simulações, né, chamadas simulação 1 e a simulação 2, certo? Então, a 1 vai ser a simulação de equilibração, ou termalização, nesse caso, né, que a gente quer atingir uma certa temperatura, né, e a 2, a gente vai depois fazer análise para poder ver a produção, né, ou seja, aquilo que acabou sendo realizado. Então, nós escrevemos, que foi criado, né, esse código em Python. O que ele vai fazer? Ele vai entrar dentro do arquivo de saída do LAMMPS, extrair aquelas informações que a gente gostaria de estar olhando. Então, por exemplo, a variável 1 e a variável 2, né, que nesse caso, se eu for olhar
dentro do meu arquivo LAMPS, de input do LAMPS, né? Na equilibração, a gente está tratando do passo e a temperatura, né? Então, você pode olhar assim, então, 1 com 2 é o passo e a temperatura, 1 com 3 é a energia cinética, a energia potencial, a energia total, a pressão, e assim por diante. E aqui é o tempo de, imagino que você pegou. Agora, então vamos visualizar, né, o que é que, primeiro extrair essa informação. O que eu vou fazer, então note, aqui já foi feito, né, vamos ver como é que está a situação do cálculo, ele ainda está em 312 mil, ou seja, está demorando um pouquinho, mas ele ainda está rodando, já está rodando uns 14 minutos, né? E o que a gente vai fazer agora é analisar a parte da equilibração, né? Então, eu vou estar rodando esse código em Python, que está dentro desse diretório, né? Script, o utils. Ele vai estar sendo rodado de tal modo que ele vai ler o meu arquivo de saída do LAMPS, que está aqui, né? E vou estar olhando para as duas variáveis, passo e, no caso, a temperatura, para a simulação 1, que nesse caso é a equilibração. Então, ele essencialmente extraiu do arquivo de saída aquelas informações, né, quanto ao passo e à temperatura, tá? Se eu for olhar o meu arquivo de saída do LAMPS, né, essa informação, ela está aqui, ó. Essencialmente, a gente teria que fazer alguma manipulação nesse arquivo para poder extrair. Aqui a gente já deu uma ferramenta que consegue já pegar quem eu passo e a temperatura diretamente, né? Se você quisesse passo e energia cinética, você faria 1 com 3, né? A coluna 1, que representa o passo, a cada 500 passos está sendo impresso essas informações. Eu lembro que importa para a gente vai ser a média, né, ao final, né, dentro desse processo. E agora eu posso visualizar, né, eu poderia fazer também, no caso, a evolução, né, em termos da energia total, né, e como a pressão. Então, eu vou realizar cada um desses comandos, né? Um ponto importante é que, olha, quando eu usei aquela ferramenta, ele me gerou esse arquivo, né, plotter1_2.pdf, né? Então, se for olhar quem é esse PDF, esse móvel aqui de função ele está fazendo a variação da temperatura em termos do passo. Então, você já tem um gráfico que seria temperatura em função do passo, né? Se você quisesse em função do tempo, a gente teria que estar multiplicando isso aqui pelo ΔT, um femtosegundo, né? Então, significa que eu estou olhando de 0 a 100 picosegundos. Tá? Então, note como é que é o efeito da temperatura, ela vai estar flutuando, vai ser em torno de uma determinada média, né? Tem outras maneiras de a gente estar fazendo esse gráfico, né? Posso depois mostrar para vocês, mas aqui ele já gera, né, esse meu arquivo, um arquivo PDF com gráfico, né? Então, é uma ferramenta bem útil e a gente acabou disponibilizando, né, para análise. Então, minha conta da produção já acabou,
Mas antes de chegar vamos fazer os demais passos, né? Vamos olhar a parte da energia total. Então, eu estou essencialmente seguindo aqui o que estava proposto. Ele deu essa informação, ó, feito, né? Então, aquele comando que eu havia dado significa que terminou a minha conta, né? E agora eu estou olhando para o número de passos e a energia total. Ele gerou um outro PDF para mim, né? E a coluna 1 com a coluna 5. E se você quiser ver, né, o PDF, como é que é o efeito, né? Aqui é a energia total em função do passo, né? Então, note, o que a gente esperaria, né? A gente esperaria que fosse uma constante, né? Aqui você tem uma variação em função do tempo, ele flutua, né? Mas a minha média, lembra que a gente ainda está na fase de equilibração, né? Comparado com o que a gente, só para lembrar para vocês, a gente ainda está nessa parte, né? Então, ela vai chegar na produção, a gente vai esperar que essa flutuação fique em torno de um determinado valor, né? Ou ela não tenha nenhum drift, que ela esteja aumentando, nem diminuindo, né? Essa é a maneira que a gente poderia estar olhando. Bianca, diga lá, o que é que você não... Você tem alguma dúvida, algum ponto, quer que eu volte? Ah, tá legal. Realmente é uma mão na roda isso aqui. Facilita bastante, mas de qualquer forma ele já você consegue extrair os dados e já fazer o gráfico, né? Já criar inclusive manter os dados se você quiser usar uma outra outra ferramenta, né? Vou até fazer esse... Então, o que eu fiz aqui foi pegar aqueles dados que ele estava gerando na tela e jogar para um arquivo, né? E aí, se você quer fazer old school, né? Vamos lá. Eu quero fazer o gráfico por mim mesmo. Então, vamos fazer com Grace, a BioGrace, que é um software no Linux que permite você fazer gráficos, né? E aí eu vou ler, importar aqueles dados. Ele é do tipo ASCII. Eu deveria ter chamado... Vai aparecer aqui para mim, a saída. Ponto cego. Bom, como ele é eu deveria ter chamado ponto .dat, facilitaria a minha vida, né? Aqui eu posso usar esse single set, né? Infelizmente aqui ele está bem pequenininho, não acho que não consigo aumentar, mas eu posso optar pela ser um block data, dou um OK. A minha coluna 1 vai ser o X, a minha coluna 2 vai ser o Y. E agora eu tenho... Eu apertei 2 vezes. Eu tenho um gráfico, né, como eu gostaria, e eu posso, a partir dele aqui, até manipular para mudar a escala, de tal modo que ficasse o tempo, né, e eu teria o gráfico quanto à variação da energia total em função do passo aqui, né? Então, se você querer explorar esse lado não tão automatizado, né, essa é uma alternativa também, tá bom? Mas ajuda bastante. Vocês podem já criar usar esses PDFs como, né, e aí ficou faltando, como no relatório, por exemplo. Então, já ficou faltando agora criar a aplicação, só para a gente finalizar essa parte da equilibração, né? Aí, se eu quiser, eu vou
jogar, então significa que eu estou colocando maior que, né? Jogar para o arquivo pressão de equilibração.dat. E aí, se eu for olhar esse arquivo, ele vai estar me dando o passo e a pressão. Né? A gente pode olhar, você pode usar, inclusive, até não precisa usar o janela, a gente disponibilizou um dos visualizadores de PDF, né? Então, esse comando aqui, Evinci, que é um software para Evinci, né? Ele permitiria estar visualizando em PDF. Opa. Esqueci algum. Deixa eu ver se primeiro... Ah, não, eu tenho que fazer, obviamente. Ponto PDF, né? Senão ele não vai conseguir identificar qual arquivo eu estou tratando. E aí você consegue visualizar, então, a pressão em função do passo. Né? Aí note de novo, né? Aqui você tem a variação da pressão, a flutuação dela, e ia chamar a atenção do X-Grace, né? Porque uma coisa legal do X-Grace é o seguinte, XM-Grace, que é a gente pode visualizar aqueles dados, né? Vou fazer isso aqui novamente, então vou fazer importar os dados da pressão que eu olhei agora, né? Ele pode ser esse mesmo. Opa. Deixa eu começar de novo. Por causa da temperatura, que a gente... Ok. E eu posso pedir para ele me mostrar, né, quem seria, por exemplo, a média, né, dessa flutuação. Né? E esse valor médio, obviamente, teria que estar, se você está próximo do equilíbrio, né, aqui a gente precisaria fazer, ele teria que estar, a energia total, né? Você consegue associar e obter quem é a média do meu sistema graficamente. Né? Só algo que mais para frente a gente depois vai usar bastante essas ferramentas. Tá? Bom, então essencialmente nós olhamos para a parte do equilíbrio, e aqui eu vou fazer uma brincadeira, que eu vou criar um diretório. Então, cria. Porque começou a aparecer muitos gráficos, né? Então, o que é que a gente teria? Vou criar um diretório que eu vou guardar toda a parte de equilibração desses PDFs. Eu vou mover os meus arquivos PDF para esse diretório, que até o momento foi o que eu fiz. Fica um pouco mais limpo aqui, né? Então, lá todos os arquivos que eu acabei gerando. A gente vai fazer o mesmo agora com a parte de produção, né? Então, na produção, a ideia a gente pode usar o mesmo comando, né? A única diferença é que, ao invés de simulação 1, aqui a gente vai fazer simulação 2. Significa que ele vai entrar no arquivo de saída do LAMPS, extrair a parte só da produção. Né? Então, eu vou copiar isso, né? E agora, ao invés de 1, eu vou fazer o 2. Então, significa que eu vou estar olhando para passo e temperatura. Né? Ele gerou.
e gerou um novo PDF, né? Por isso que eu separei ali do que era equilibração, para você poder renomear, associar com a equilibração e a produção, e a gente consegue visualizar, né, esse arquivo PDF. Né? Então, ele continua flutuando, mas já está flutuando em torno de uma média. Né? Então, note uma coisa interessante, aqui como é que eu vou fazer isso? Deixa eu ver. Note, não sei se vocês conseguem seguir a minha setinha. Note o que é que está acontecendo com a flutuação, né? Parece uma coisa meio randômica, mas, na verdade, ela tem uma ondulação aqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber. Essa ondulação, ela é devido àquele tempo, né? Porque para você manter a temperatura constante aqui, o que é que você está fazendo? Ou tirando energia ou colocando energia, né? A cada X passos. Então, essa oscilação que é vista nesse gráfico, né? Se você fizer por mais tempos, né, mais passos, né, a gente conseguiria estar observando isso de uma maneira muito mais evidente, né? Mas aqui a gente tem uma oscilação que ela vai fazendo assim, que é exatamente os tempos de troca. Né? Então, essa é algo que vem da maneira como como foi implementada, né, a dinâmica da solução das equações de movimento, né, de tal modo que a temperatura ficasse constante. É o motivo, né, do qual aparecem, né, essas oscilações. Bom, visto isso, né, a gente consegue agora monitorar o que está acontecendo na produção, né, para os vários casos, né, vamos fazer cada uma delas. Né. Então, primeiro, a energia total, né, e eu estou fazendo sem, não sei se vocês estão familiarizados com o Linux, né, mas, ao invés de ficar copiando tudo, eu estou usando a setinha para cima e para baixo. E eu consigo recuperar todos os comandos que foi dados anteriormente. Tá? É por isso que torna mais fácil aqui o processo. E aqui eu estou trocando de 1 para 6, né, na simulação 2, né, ou seja, a fase de produção. Opa, fiz alguma bobagem. Não, é que no caso da produção, acho que não tem, só foi impresso não foram impressas todas as propriedades, né? Então, se a gente olhar o arquivo de entrada, né, que foi pedido para estar imprimindo, foram apenas essas propriedades aqui, né? O passo, a temperatura, a pressão, né, o custo computacional e a viscosidade. Então, ele não tem coluna 6 aqui. Então, portanto, faz sentido que ele deu aquele problema. Mas eu posso olhar, por exemplo, né, minha coluna 3. Ele gerou para mim aqui já o gráfico, né? Se a gente quiser olhar. Então, a pressão em função do passo. Tá? De novo, tem uma certa oscilação, mas que ela vai estar oscilando em torno de um valor médio, que é exatamente aquele valor que a gente está procurando. Né? Então, aí você pergunta, bom, onde é que está essa informação? Né? Essa informação vai estar na saída. Né? Onde aqui eu obtive quem seria a minha pressão média e a minha viscosidade. Então, essa informação são aquelas informações que a gente está procurando para as condições que você poderia estar, que a gente está listando. Então, Gabriel, tem uma pergunta aqui. Perfeito, isso é importante, né? Como a gente saber, será que faz sentido colocar todos esses valores? Né? Certamente não. Esses valores, eles acabam aparecem, né,
porque muitas deles, inclusive, até deixam numérico, né? A gente não tem essa precisão toda em relação a essa variável. Então, qual é a maneira da gente estar obtendo quem seria, né, os algoritmos significativos aqui, né? A gente precisaria calcular o desvio, né? E, a partir do desvio, determinar em qual casa, de fato, eu teria essa precisão, né? Como é que eu faço isso de uma maneira fácil, né? O próprio Grace, ele também tem essa opção. Então, vamos refazer aquele... Isso aqui eu vou jogar dentro de pressão.data. Se eu olhar esse arquivo, pressão.data, ele tem um número de passos, né, e a pressão. E agora eu vou fazer... acho que aqui talvez já deve funcionar. Como só tem duas colunas, né, aqui, essencialmente, ele já me dá quem seria o valor, né, e, nesse caso aqui, eu posso não só pegar a média, né, ele só vai aparecer nessa questão do... E eu posso olhar inline, posso escolher que ele me dê quem seria... Ele tinha uma opção antes do... nessa versão... bom, antes tinha uma opção que a gente poderia obter quem seria o valor, o desvio padrão, né? E a gente olhar, graficar, essencialmente, ele dá a média, mas não necessariamente dá o desvio, né? Nessa versão, pelo menos. Mas uma outra maneira seria, a partir daqueles dados, né, fazer uma média, e aí olhar quem seria o erro, né? E a partir disso você tem o valor da qual a gente possa associar, né, quais algoritmos significativos teríamos para aquele sistema, né, pela variável. Então, mas eu acho que a sua pergunta é extremamente relevante, Gabriel, e só chamando a atenção, né, acho que deve estar no final, né, então a gente não tem essa precisão toda, né, então, um pouco de cuidado em inserir esses valores que a gente estaria colocando. Tá? Bom, então, com isso, conseguimos monitorar, né, ao menos a parte da produção, da equilibração e da produção. E o que a gente vai fazer agora, né, e tem até você pode obter diretamente essas informações, sem olhar, né, então ele já te dá quem seria a viscosidade e a pressão. Esse comando grep, para quem não está acostumado, é essencialmente o que ele faz. Ele vai procurar por esse conjunto de caracteres, esse condicional que você colocar, e toda vez que aparecer esse nome, por exemplo, dentro desse arquivo, ele vai imprimir. Tá? Então, você vê que é muito útil já colocar algumas marcas, né? Porque a gente consegue extrair essa informação facilmente usando essas funcionalidades aí do Linux, né? Bom, uma coisa que eu acho que em nenhum momento eu comentei, se você não entende algum desses comandos, você tem uma coisa legal do Linux, que é que você pode usar o man grep, que é o manual, né? E ele vai indicar o que é que faz aquele comando, tá? Como é que é a sintaxe dele, se tem alguns comandos similares, né? E para sair dá 2 pontos e um Q. Então, se você não entende alguns dos comandos do Linux, ele tem embutido o manual desses comandos, que é simplesmente usando esse comando man de manual. Bom, então a gente agora falta descobrir algumas propriedades físicas, né? A primeira seria obter tanto o coeficiente de difusão quanto
também o G de R, né? O que eu vou estar fazendo, calcular inicialmente o coeficiente de fusão, e note que foi escrito dentro das saídas, nesse arquivo, né, do Mean Square Displacement. Você dá um ls, dá um clear. Então, a gente já tem essa informação, né? Então, se eu olhar esse... ele tem essa cara. E se eu fizer um gráfico rapidamente, usando Grace, por exemplo, olha como é que é a cara dele. Então, o que a gente espera para aquele sistema, né? E ele está difundindo praticamente como um guide. Então, aqui tem o Mean Square Displacement com o tempo, né, aqui no número de passos. Isso permite que, a partir disso, a partir desse gráfico, a gente consiga obter que seria o coeficiente angular, que é o coeficiente de fusão, né? E aí a gente deu um outro presente para vocês, que é tornar isso muito mais direto, e, essencialmente, usar o Gnoplot para fazer esse ajuste linear, né? Eu poderia fazer usando o Grace, ou qualquer, o Origin, o Excel, seja lá qual for o software gráfico que você esteja interessado. Para isso, eu preciso copiar aqui no script. Clear. E aparece aqui o msd.gps. Tem várias formas de você ter, né? Então, vou estar copiando esse arquivo aqui. O que ele vai fazer? Vamos dar uma olhada nele. Essencialmente, ele vai fazer um gráfico para a gente e criar um arquivo PDF, onde vai ser feito o ajuste linear, né? E imprimir, né, os coeficientes que a gente está interessado. Tá? Ele fez aqui o ajuste, ele deve ter criado um PDF, né? Se eu quiser saber, dá um clear. Todos aqui, foi criado o meu arquivo, né, do Mean Square Displacement. E se eu quiser dar uma olhada nele, né? Aí também outra mão na roda. Você tem o Mean Square Displacement já no tempo correto, nas unidades corretas, e você consegue, né, ele já faz o ajuste, né? Então, deixa eu tentar ver se eu consigo aumentar aqui não está aparecendo uma reta aqui, que é a reta de ajuste desse gráfico, e ele já me dá um coeficiente de fusão da minha molécula de metano, tá? Naquela condição que eu escolhi. Tá? Então, você consegue obter bem, caracterizar, né, bem aqueles... Primeira propriedade de transporte. Né? Então, como é que ele foi obtido aquele coeficiente de fusão? Ele foi obtido, como eu havia comentado em aula, né, a partir do ajuste de uma reta nessa curva, né, e calculando o coeficiente angular, a gente determina... Quem é o coeficiente angular aqui? É 6D. Né? Se eu dividir por 6, então eu tenho o coeficiente angular dividido por 6, ele me dá o meu coeficiente de difusão. Então, para cada temperatura e densidade, a gente vai ter um coeficiente de difusão diferente, bem como, né, foi usando aquele comando grep, vocês conseguem obter a viscosidade e a pressão. Bom, o que ficou faltando
para fazer aqui seria o GDR, né, a função de distribuição de pares. E, nesse sentido, né, a gente consegue também estar realizando o cálculo do GDR, né, tem as várias opções. Seria esse script gr.gps, né? Então, vamos... Precisa desses pontos. Se olhar ele, o que ele está fazendo, né? Ele vai estar procurando, você já tem aquele esse arquivo, né, gdr.metano.data, e eu vou estar fazendo um gráfico desse GDR. Então, se eu dar um clear para... Bom, essa informação já foi gerada, né? E agora eu vou gerar um PDF com aquele gráfico para poder olhar de outra forma, né? Aqui no plot. Não vi no plot. Aqui no plot e o G de gr.gps. Então, clear. E agora eu tenho o meu lindo, maravilhoso isso aqui. O GDR em função do raio. Perfeita coisa. Você consegue visualizar a primeira camada de salvatação, a segunda, a terceira, né? Já me dá um indicativo de onde eu estou. Então, se eu tivesse essa largura desses picos mais estreitos, né, seria que a gente estaria numa temperatura muito menor, ou se eu tivesse, não tivesse essa estrutura que a gente vê aqui, esses picos, né, a gente teria uma informação que você estaria ou na fase, provavelmente na fase gasosa. E eu acho que eu volto a realçar que se eu calcular a integral desse primeiro pico até o primeiro mínimo, né, ele me dá a coordenação, ou seja, quantas moléculas você teria vizinhas àquela molécula, em média, né, você teria em relação a um átomo, a uma molécula. Isso também é muito útil para entender como são os processos. Você tem um sistema que está ficando mais, está aumentando a densidade, ou seja, o número de vizinhos começa a aumentar, ou se ele tem uma preferência de ser uma estrutura mais aberta, né, significa que o número de coordenação diminui. Então, você tem muita física aqui por trás desse gráfico, né? Além de nos fornecer a parte de qual fase que a gente está, né? E lembrando que, eu acho que isso também é muito bonito, né? Você fazer a transformada de Fourier dessa curva, ela te dá, né, o teu espectro da difração de raio-x, e você consegue, né, verificar com resultados experimentais. Então, essencialmente, é uma das maneiras da gente validar a parte estrutural, entender um pouco da fase, qual está o sistema, e com isso a gente conseguiu determinar o coeficiente de difusão, a viscosidade, a estruturação, né, próxima do qual fase aqui que estaríamos, para uma determinada densidade, que foi dada como constante, né, e da qual a gente conseguiu extrair para aquela densidade, mapear aquela densidade na pressão. Né? O que significa isso? Que agora eu sei em qual ponto nesse diagrama eu estou. Eu conheço a temperatura, defini a densidade, e eu, a partir dessa densidade, e nessa condição de temperatura, eu consigo determinar quem é a pressão média, né, da qual o sistema estaria. Então, portanto, eu vou estar numa dessas regiões aqui, né, no meu sistema. E aí eu volto, já que a gente está finalizando, né, a ideia é que
cada um possa explorar uma determinada condição. Minha sugestão é que vocês possam estar repetindo esse caso que eu havia mostrado, né? Mas que você possa, alguém já fez aqui, você já possa determinar, né, se para aquelas condições de temperatura e densidade, quem é a pressão, quem é a viscosidade, quem é o coeficiente de difusão, tá? Então, algo que, inclusive, é até interessante ver quando eu estiver populando essa tabela, porque a gente vai ver como é que é o comportamento, né? Possa ser que o que a gente espera, né? Vamos pensar fisicamente, né? Se eu estou aumentando a minha pressão, então os átomos, as moléculas vão estar mais próximas umas com as outras, muito provavelmente vai ser mais difícil você estar se movimentando, né? Então, portanto, o teu coeficiente de difusão acaba diminuindo, né? Só que, em alguns casos, quando você está na fase supercrítica, é uma coisa interessante que é você chegar na situação onde o teu sistema, ele pode estar, você pode até aumentar a pressão e, na verdade, a difusão aumenta, né? Isso tem a ver com se você tem um sistema multicomponente, se não, né? Então, é bastante peculiar estar olhando para esses comportamentos. Bom, temos um outro número que apareceu aqui, né? Então, vamos ver se será que faz sentido. Ó, eu estou aumentando a densidade e a pressão está aumentando, né? Bom, então, acho que se eu estou diminuindo, aumentar a densidade, né, significa que o volume está diminuindo. Então, portanto, a pressão aumenta, né? Está fazendo, pelo menos qualitativamente, né, está fazendo sentido físico. E assim, vocês vão mapeando, né, essa planilha, né? Então, cada um, por favor, contribua, né, com esses números. E aí, voltando, acho que a questão que o Laura havia colocado em um determinado ponto da discussão, quanto ao relatório, né? Laura, você pode recuperar, deixa eu ver, sua pergunta era... Quanto à metodologia, né, que eu havia comentado aqui. Então, a metodologia, note que nesse caso, vai ser similar a vários, praticamente todo mundo, né? A gente está fazendo dinâmica molecular, estamos usando o algoritmo de Veloci-Verlet, né? O potencial é o mesmo para todo mundo, né? Só que o protocolo que pode ser diferente, porque a gente pode estar contribuindo, né? O número de passos que você usou, pode ser que você precise mais passos para chegar à condição de equilibração. O Renan pergunta sobre o preenchimento, né? O ideal seria, assim, você pode colocar até o dia da entrega do relatório, se puderem fazer antes, melhor, né? Porque o relatório ele vai exigir a compilação desses gráficos e a escrita, mas o resultado em si, a simulação, você já tem. E de cara você já vê se o teu resultado está coerente ou não, né? Isso é um outro ponto importante, de estar podendo trazer já essa informação. E quanto antes eu tiver, eu vou compilar aqueles resultados, né? E aí poder mostrar para vocês o que faz sentido, se a gente comparar com resultados experimentais, né? Comparar com outros potenciais, provavelmente, que a gente vai poder usar usando as máquinas que nós dispomos no IFUSP, né? E dessa forma verificar se as simulações ocorreram de uma forma adequada, né? Então, você note que no exercício aqui do cálculo em si, né, não durou nem 20 minutos, a gente obteve muita informação sobre aquele sistema, né? Em parte, ele não foi, algumas propriedades, o potencial, ele não foi parametrizado para reproduzir aquelas propriedades, né? E agora a gente vai estar percorrendo em condições de pressão e temperatura, né? E você tem uma informação direta sobre as propriedades físicas daquele sistema, tá? Com isso, nós
qualquer dúvida, né, que apareceu, tiver algum problema durante a simulação, note que aqui o que aconteceu, talvez em termos de erro, foi só um type, né, alguma coisa que eu digitei de forma inadequada, né, mas nessa máquina virtual, em princípio, vocês não teriam nenhum problema para estar realizando esses cálculos, tá? Então, se houver alguma situação, não hesite em estar contactando e a gente verificar, né, e poder estar realizando algum teste. Então, com isso eu vou finalizar.